Essa história serve como um aviso para todos os espeleólogos sobre os riscos possíveis ao entrarem em qualquer caverna e o que acontece quando tudo o que poderia dar errado realmente acontece. Vamos explorar a história de John Edward Jones, um explorador ambicioso que sempre será lembrado como a última pessoa a entrar na caverna Nutty Putty. A caverna Nutty Putty, localizada no condado de Utah, é famosa por sua textura macia, parecida com massinha marrom, encontrada em muitas passagens das paredes da caverna, o que atrai visitantes de diversas idades. A caverna Nutty Putty teve sua parcela de incidentes preocupantes, incluindo 4 ocasiões separadas, uma das quais envolveu um grupo de escoteiros exploradores que ficaram presos nas paredes da caverna e precisaram de resgate. Isso levou ao fechamento da caverna em 2006, e ela só foi reaberta em 2009, com medidas adicionais de segurança. Pouco tempo após a reabertura, um explorador de 26 anos, chamado John Edward Jones, visitou a caverna com um grupo de amigos, ansioso para explorar as paredes exóticas da Nutty Putty. Em 24 de novembro de 2009, John e seus amigos adentraram o labirinto subterrâneo, conhecido por suas passagens intricadas e espaços apertados, ansiosos para conquistar o desconhecido. A atmosfera estava carregada de excitação, enquanto eles percorriam as primeiras câmaras, cada passo ecoando com uma mistura de curiosidade e admiração. Seu irmão Josh o acompanhava nessa jornada, e desde pequenos os dois eram muito competitivos em qualquer atividade que faziam juntos. Foi por isso que, ao entrarem na caverna, fizeram uma aposta amigável para ver quem conseguia chegar mais longe na Nutty Putty. O objetivo era alcançar uma seção chamada Canal de Nascimento, uma empreitada muito profunda e fisicamente desafiadora que só tinha sido alcançada por pessoas muito pequenas. John, que media cerca de 1,80 metros de altura e pesava cerca de 90 quilos, não estava ciente disso, já que não estava muito familiarizado com a caverna. Devido ao seu orgulho, ele se curvou e entrou neste túnel, sem saber dos riscos envolvidos. John rastejou e se espremeu por algumas das fendas mais estreitas da caverna, mas teve sorte o suficiente para passar e continuar avançando em direção ao Canal de Nascimento, onde haveria espaço suficiente para se virar. Porém, cometeu um erro grave. Pouco antes de chegar ao canal, havia um ponto onde um corredor se dividia em 2 direções. Uma levava diretamente ao Canal de Nascimento e a outra para uma área desconhecida e não mapeada da caverna que ninguém havia tentado explorar, exceto o desprevenido John Edward Jones. Ao tomar o caminho errado na bifurcação, John rapidamente percebeu que o espaço estava ficando cada vez mais estreito. Houve um momento em que, para avançar, ele teve que expirar todo o ar de seus pulmões e avançar apenas alguns centímetros antes de seu corpo ficar preso entre as paredes da caverna, incapaz de se mover. John fez o que todos os espeleólogos experientes recomendam e manteve a calma. Ele avaliou a situação e milagrosamente conseguiu se libertar e continuar a jornada. No entanto, ele não conseguiu se mover muito longe. Querendo voltar, John acreditava ter visto uma área ao longe grande o suficiente para se virar. Ele continuou avançando, precisando passar por um ângulo descendente para chegar lá e espremendo-se por algumas das fendas mais estreitas que já havia encontrado. John conseguiu se aproximar da área que pensou ser um local para se virar, mas, para seu horror, percebeu que estava diante de um beco sem saída, com o tamanho de uma bacia de vaso sanitário. Não havia como se virar, e nenhuma saída para John Edward Jones. Ele ficou praticamente pendurado de cabeça para baixo, e começou a gritar por seu irmão Josh,
que o encontrou nessa situação. Os dois até começaram a brincar, achando que seria fácil puxá-lo para cima. Josh tentou puxar as pernas de John, mas isso apenas piorou a situação. A caixa torácica de John ficou presa na borda de uma rocha, e a cada tentativa fracassada de puxá-lo para cima, ele afundava um pouco mais na caverna. Ficou claro que John estava em uma situação muito perigosa, e o resgate precisava ser alertado imediatamente. Após 3 horas, a primeira equipe de resgate chegou, mas John estava sofrendo excruciantemente. Ele estava suspenso de cabeça para baixo por um longo tempo, e a dor só pioraria com o tempo. Eles só podiam tentar procedimentos mínimos de resgate, como cortar pedaços de roupas e mexer levemente nas paredes da caverna. No entanto, devido à gravidade da situação de John, eles não conseguiram progredir muito no resgate. A equipe de resgate retornou à superfície e discutiu ideias adicionais para retirar John da caverna. Uma ideia era simplesmente amarrar uma corda e puxar, mas isso se mostrou inútil, pois a caixa torácica de John não conseguia passar pela rocha. Outra ideia era perfurar as paredes para aumentar o espaço, mas isso só fez com que mais detritos caíssem sobre John, tornando a situação ainda pior. Com o tempo, um médico chegou ao local e deu a notícia que chocou e aterrorizou toda a equipe de resgate. John tinha apenas algumas horas de vida. O corpo humano suporta apenas uma quantidade limitada de estresse quando está de cabeça para baixo, como já havia sido observado em muitos casos de espeleólogos presos por semanas. No entanto, no caso de John, ele tinha menos de um dia. A equipe de resgate sabia que tinha apenas uma chance final para retirar John da caverna e, após uma discussão rápida e detalhada, decidiram apostar todas as fichas em um plano. Eles construiriam um sistema de roldanas para reduzir o atrito da corda na rocha. A equipe perfurou uma série de polias nas paredes da caverna e passou uma corda por cada uma delas. Um lado da corda foi amarrado nas pernas de John, enquanto o outro corria para fora da caverna, onde uma equipe puxaria, esperando gerar força suficiente para libertar John da armadilha de pedra. A equipe puxou com força e, milagrosamente, conseguiram mover John de volta à sua posição original, onde ele havia ficado preso. No entanto, as dificuldades estavam longe de acabar. John agora estava preso em outra borda de pedra e não conseguia expirar para reduzir seu tamanho, pois seus pulmões estavam cheios de fluidos. Mesmo assim, ele deu o máximo de esforço que pôde para sobreviver, trabalhando com a equipe de resgate. A corda conseguiu puxá-lo um pouco mais, movendo-o lentamente por uma saliência difícil contra a qual ele estava preso. A equipe continuou a puxar e viu John se movendo centímetro a centímetro, emergindo lentamente do abismo abaixo. O oficial de resgate na frente conseguia ver o rosto de John vermelho e com olhos injetados de sangue. A cena era horripilante, mas John sentiu alívio depois de horas pendurado de cabeça para baixo, pensando que nunca veria nada além da pedra marrom. Ele teve um vislumbre de outro rosto humano. Ele sorriu, e precisando apenas de mais um puxão para libertá-lo da fenda, um estalo foi ouvido. Uma das polias cedeu, recuando e atingindo a cabeça de um membro da equipe de resgate, fazendo com que John fosse jogado de volta no abismo. Ele estava a apenas alguns centímetros de escapar, mas agora não havia mais saída para John Edward Jones. Nas horas finais de John, deram-lhe um rádio para falar com seus entes queridos. Embora não conseguisse se comunicar bem, conseguiu ouvir a voz de sua esposa e se despedir antes de sucumbir às profundezas da caverna. Em 25 de novembro, às 23h56, John foi declarado morto e a entrada da caverna foi selada.
Uma placa foi colocada na antiga entrada da caverna, em homenagem ao corajoso John Edward Jones,